Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Entre os vários conteúdos a serem produzidos aqui no nosso canal, nós nos propusemos para o ano de 2025 efetuarmos um trabalho demonstrando a evolução mensal dos gastos com alimentação, higiene pessoal, produtos de limpeza, com moradia, transporte, entre outros elementos, para uma pessoa que tenha como rendimento mensal um salário mínimo, verificando se por um período de 12 meses essa pessoa poderá se manter, levando em conta as possíveis variações de preços dos elementos aqui analisados. Nós iniciamos esse trabalho em fevereiro de 2025, que foi o mês que começou a vigorar os recebimentos do novo salário mínimo nacional de R$ 1.518. E nessa oportunidade estaremos apresentando os resultados obtidos para o mês de maio de 2025. Será que o nosso assalariado ainda está com seu poder aquisitivo igual, maior ou menor do que os evidenciados em fevereiro desse ano? Assista esse vídeo até o final para saber qual foi o resultado encontrado. Vamos ainda, nessa oportunidade, fazermos uma breve apresentação da metodologia de cálculo e da planilha utilizada para a obtenção dos resultados, também para outras faixas salariais, inclusive incorporando aos cálculos os gastos mensais, ou seja, um orçamento de uma família. Sou José Maria Pietro, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Como colocado, o nosso trabalho permite verificar a evolução dos gastos mensais de uma pessoa que receba um salário mínimo de R$ 1.518 e levantar quais seriam os seus gastos com supermercado, ou seja, com alimentação, higiene pessoal e material de limpeza, com os gastos da casa, como água, luz, gás e telefone, os gastos com transporte e locomoção, e as despesas com moradia, como o aluguel, por exemplo. E ainda a possibilidade de fazer uma reserva financeira de 5%, que poderia ser uma aplicação na caderneta de poupança. Para o mês de fevereiro de 2025, pela coleta dos preços realizados, chegamos a um gasto mensal de R$ 1.517,39, representando 99,96% do rendimento de um salário mínimo, ressaltando que utilizamos aqui a referência integral do salário mínimo nacional de R$ 1.518, sem levar em consideração os descontos e benefícios que determinado trabalhador possa receber. Nós optamos em manter o salário de referência, permitindo uma análise homogênea para todos os períodos. Para chegarmos a esses valores, nós nos valemos dessa tabela com referências a elementos de alimentação, higiene pessoal, material de limpeza, locomoção e transportes e moradia, como já foi citado no resumo apresentado anteriormente. Não iremos entrar aqui em detalhes de como funciona toda a metodologia de cálculo, para ganharmos tempo nessa apresentação. Estaremos deixando no final deste conteúdo o link do primeiro vídeo deste projeto, onde apresentamos os levantamentos feitos para o mês de fevereiro de 2025 e explicamos com detalhe como são levantados os preços e calculados os gastos mensais com cada produto ou elemento aqui da planilha. Só para citarmos um exemplo, vamos pegar aqui o caso do açúcar. Nós temos que a quantidade de referência é o quilograma, e a quantidade referenciada é de 1 kg, onde então, através de pesquisa de preços, buscamos o menor valor desse produto encontrado em nossa região, que nesse caso, fevereiro, foi de R$ 3,79. Nós temos que para um único indivíduo, 1 kg de açúcar pode durar até 6 dias. Esse produto é consumido todos os dias do mês, ou seja, por 30 dias. E através dessas métricas, chegamos ao consumo mensal de 5 quilos, que totalizam R$ 18,95. Então esse seria o valor que uma única pessoa gastaria com esse produto, ou seja, com o açúcar, durante o mês, que seria 5 quilos vezes R$ 3,79. Essa metodologia se aplica a praticamente todos os componentes aqui da nossa tabela. Lembrando que acessando o primeiro vídeo aqui da série, você vai ver o passo a passo do levantamento dos gastos para cada elemento aqui da nossa planilha. Antes de demonstrar o resultado obtido para o mês de maio de 2025, vamos fazer aqui uma projeção de gastos para uma família cujo rendimento seja superior a R$ 1.518, para demonstrarmos a aplicação dessa planilha, uma vez que a mesma pode ser utilizada para analisar a condição de qualquer rendimento, possibilitando assim você fazer o seu próprio controle orçamentário, independente da remuneração e da composição familiar. Se alguém tiver o interesse de receber essa planilha, a mesma pode ser solicitada pelo e-mail na descrição do nosso vídeo,
que será enviada gratuitamente. Vamos supor então aqui que esse indivíduo receba em média 4 salários mínimos, que ele é casado e a sua esposa receba 2 salários mínimos, e que o casal tem 2 filhos e esses não têm nenhum rendimento. Então nós temos aqui um total de rendimento na faixa de 6 salários mínimos, que daria um total de R$ 9.108. E essa família é composta por 4 elementos: o esposo, a esposa e 2 filhos. A planilha automaticamente irá ajustar os gastos conforme a nova composição familiar, que, como vimos neste caso, é composta por 4 elementos. Então, se pegarmos agora o mesmo exemplo do açúcar, o consumo médio, que antes era de 5 kg por pessoa, está me dando agora 20 kg, que seria 4 vezes 5, que multiplicados pelo valor unitário de R$ 3,79, nos deu aqui o gasto mensal com esse produto, o valor de R$ 75,80. A planilha padrão já apresenta aqui vários elementos, mas é possível adequá-la conforme a realidade de cada família ou indivíduo. Vamos supor que um dos filhos ainda é bebê e utiliza fraldas. Então vamos inserir aqui esse produto. Então, copiamos, inserir células copiadas, e vamos colocar aqui fraldas. No caso, a unidade poderia ser pacote. Vamos considerar também o consumo de um pacote, no valor de R$ 25,00, que um pacote de fralda dure 5 dias, e logicamente essa criança irá utilizar fraldas durante todo o mês, ou seja, por 30 dias. Então a planilha nos deu aqui que serão consumidos 6 pacotes de fraldas mensais, gerando um gasto total mensal com este produto de R$ 150,00. Então dessa forma a planilha poderá ser ajustada conforme a realidade de cada pessoa ou família. Vamos colocar aqui em outros gastos R$ 500,00. Na planilha padrão estão considerados os gastos para um único indivíduo, o valor médio da taxa de consumo para alguns elementos, como luz, água, internet. Como agora são 4 pessoas, vamos multiplicar aqui por 4. Aqui do gás, vamos deixar com 2. Digamos que um dos filhos utiliza o ônibus para ir à escola, e que essa família tem um carro próprio que consome também combustível, ou seja, gasolina, e que o veículo seja financiado. Então aqui em outros vamos colocar R$ 750,00 de financiamento. Supomos ainda que essa família resida em um imóvel próprio. Então ela não paga aluguel, mas tem aqui um financiamento do imóvel de R$ 950,00. E que o mesmo é um apartamento cujo condomínio é de R$ 350,00. Vamos ver como é que ficou a condição dos gastos em relação aos rendimentos dessa família. Feito então as nossas devidas alterações, temos que essa família tem uma renda mensal de R$ 9.108 e os gastos totalizaram R$ 7.006,33. Temos saldo aqui positivo de R$ 2.101,67. Então ela pode aqui ter os gastos com lazer, vestuário e outros valores, digamos, de R$ 1.000 mensais. E ainda assim terá um superávit mensal de R$ 1.101,67. Ou seja, ela estará comprometendo 87,90% dos seus rendimentos, podendo então ter a possibilidade de aumentar aqui o percentual de poupança, ou seja, de aplicações financeiras. Vamos colocar 15%. Nesse caso, ela poderia então fazer uma reserva financeira na faixa de R$ 1.366. Então é muito importante que, independente da remuneração, toda pessoa ou família deve ter o hábito de acompanhar a evolução dos seus rendimentos e ver como as despesas mensais se comportam e ajustar os seus gastos, buscando manter os seus rendimentos acima dos seus gastos, buscando com isso manter uma boa saúde financeira. Mas voltando agora ao nosso estudo em relação ao salário mínimo, vamos avaliar o comportamento das despesas para o mês de maio de 2025. Conforme a coleta de preços no dia 4 de 5 de 2025, para os elementos que compõem a nossa planilha, encontramos para o mês de maio, em relação aos valores coletados no dia 6 de fevereiro de 2025, para esses mesmos elementos, a seguinte composição. Em verde, nós temos os componentes que tiveram redução de valor. Em vermelho, os que tiveram acréscimo. E na cor preta, os elementos que não tiveram variação. Em resumo, tivemos a seguinte condição. 48% dos elementos comparados tiveram aumento de preço. 24% tiveram redução. E 28% mantiveram seus valores inalterados no mês de maio em relação a fevereiro de 2025.
Através dos valores apurados mensalmente, podemos verificar aqui a evolução dos gastos mensais em relação ao salário mínimo. Nós já observamos que em fevereiro, os gastos mensais atingiram o valor de R$ 1.517,39, comprometendo 99,96% do nosso rendimento, que seria a totalização dos gastos com o supermercado, com os gastos da casa, com o transporte, moradia e poupança, não restando nenhum saldo para os gastos com lazer, vestuário e saúde. Para os meses de março e abril, a exemplo de fevereiro, já disponibilizamos aqui no canal os conteúdos relacionados a esses períodos. E vamos agora avaliar o mês de maio, que é o propósito dessa nossa apresentação. Então nós temos aqui a nossa referência, que é o rendimento de R$ 1.518, e o levantamento feito para o mês de maio, ou seja, no dia 4 de 5 de 2025, nos apresentou um total de gastos de R$ 1.582,54, ou seja, um valor superior ao nosso salário, uma perda aqui do poder aquisitivo do salário mínimo neste mês de menos 4,25%. Ao fazermos um comparativo com o mês de fevereiro, temos aqui que no grupo de elementos relacionados aos gastos com o supermercado, o aumento foi de 8,86%. Nas despesas com água, luz e telefone, o aumento foi de 1,47%, representando um aumento total com essas despesas de maio em relação a fevereiro de R$ 65,15, representando uma perda no poder de compra de 4,29%. Se compararmos com as variações dos outros períodos, ou seja, março e abril, o mês de maio foi o que sofreu o maior impacto pelo aumento dos insumos que compõem as condições mínimas de subsistência para o indivíduo se manter com o salário mínimo, pois, como vimos, ele está consumindo R$ 64,54 a mais do que o valor do seu rendimento, ou seja, do seu salário. A consequência disso, certamente, é fazer com que o mesmo reduza aqui o consumo de alguns produtos para adequar os seus gastos ao seu rendimento. Ele pode vir aqui reduzir o consumo de queijo para 10 dias do mês, também o presunto para 10 dias do mês. Com isso, ele consegue adequar o seu salário com os seus gastos, mas terá que diminuir, de certa forma, a qualidade e as quantidades dos produtos até então consumidos mensalmente. Pois bem, vimos aí que já no mês de maio, a variação de preços de produtos e outros componentes necessários para a subsistência já tornaram insuficiente a remuneração de R$ 1.518, ou seja, um salário mínimo já não atende às condições de manutenção da mesma forma que atendia em fevereiro de 2025. É óbvio que o reflexo desses aumentos não atinge apenas quem recebe o salário mínimo, mas são as pessoas de menor renda que sofrem os maiores impactos, pois qualquer valor, como nós vimos aqui, na faixa de R$ 60, já pode fazer uma grande falta no final do mês. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo para ver como irá chegar o nosso assalariado até o final do ano e, de certa forma, também a projeção das perdas ou ganhos dos gastos em relação a qualquer valor de remuneração. Se ficou alguma dúvida ou observação a fazer, já deixe aí seu comentário. E se você gostou dessa nossa apresentação, já dê o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.